Olá pessoal do Prevup, meu nome é Anderson Rodrigo, eu sou professor de matemática e a gente vai discutir um pouquinho hoje noções de probabilidade, tá? Mas antes de qualquer coisa, para não ficar uma coisa muito amarrada, é bom a gente começar se apresentando, tá? Então, como eu já disse a vocês, meu nome é Anderson Rodrigo, eu sou licenciado em matemática do IFPE Campus Pesqueira. Nos anos de 2018 e 2019 eu participei do Prevup. Eu era docente de matemática, tá? No polo daqui de Pesqueira, que era em José de Almeida Maciel. Ainda no ano passado eu fiz especialização em estatística e probabilidade. E esse ano eu estou cursando a minha segunda especialização em tópicos especiais de matemática, tá? A probabilidade, no geral, que é uma coisa que eu estou discutindo com vocês, mas eu sei que vocês já tiveram contato com ela no ensino fundamental, tiveram no ensino médio, e a ideia é só dar uma reforçada aqui, tá? Então ela é uma ciência dedicada à previsão de eventos, à mensuração dessa previsão. A gente sabe que os eventos nem sempre ocorre e não ocorre, às vezes ele tem uma probabilidade intermediária entre ocorrer de certeza e não ocorrer. Essa probabilidade está flutuando por ali. Quando a gente fala disso, então a gente está falando de uma mensuração que vai ser feita com probabilidade, tá? A probabilidade, ela tem ligação direta com a estatística e com a análise combinatória, tá? Ela tem um processo muito próprio dessas questões recorrentes à análise combinatória, aquelas técnicas de contagem, que nem sempre, como a gente vai ver daqui a pouco, os espaços amostrais eles vêm totalmente prontos, tá? Então, a gente vai estudar hoje, basicamente, a composição desses cálculos, aquele que é o espaço amostral, o evento e as operações com os eventos, tá? Então, vamos começar definindo aqui espaço amostral, tá? Então, vamos tomar o espaço amostral como um conjunto, tá bem? Geralmente, em quase todas as ocasiões, o espaço amostral a gente define ele com essa letrazinha aqui, que é o ômega, tá? É uma letra grega, ômega. E o espaço amostral, ele nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, eu estou colocando aqui, ó, o lançamento de um dado. No lançamento de um dado, quais são... eu vou chamar isso aqui de S1, de situação 1, tá? Quais são os resultados possíveis quando eu lanço um dado? Então, ó, o espaço amostral de S1 seria quem? Pode sair o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6. São possibilidades de resultados possíveis, tá? Vou chamar de situação 2 aqui, já essa situação do lançamento da moeda. Então, ó, ômega de S2 seria quem? Só existem dois resultados possíveis para o lançamento de uma moeda, né? Ou ela é cara, ou ela é coroa. Tudo bem? Então, espaço amostral vai ser definido para a gente apenas como conjunto de resultados de todos os resultados possíveis para um evento. Tudo bem? De um experimento, ok? E o evento é todo o subconjunto de um espaço amostral, tá? Então vamos dizer o seguinte. Imagina que eu tenho isso aqui, tá? Essa rodinha aqui, vamos supor que é o espaço amostral de um determinado experimento. Isso aqui são todos os resultados possíveis. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que são os lançamentos de um dado, aquela situação que a gente tinha visto, né? Então, evento, gente, evento é um resultado possível desse espaço amostral. Por exemplo, o 2, ele é um evento. Vou remover o 2 daqui. Então, isso aqui é um evento, tá? Isso aqui é um evento, o 2, porque é um resultado possível. Tudo bem? Então, quando a gente pensar em evento, eventos são resultados possíveis dentro de um espaço amostral. Tudo bem? Então, ó, vamos pensar como se configura um evento, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades para o que é o evento. A gente está muito acostumado em matemática com resultados determinísticos. Determinísticos é aqueles que existem certezas de resultados. A probabilidade não, ela já não tem isso tudo, tá? Então vamos ver, ó.
P de A igual a 1, eu vou chamar de evento certo, ou seja, aquele evento de certeza. Por exemplo, imagina que eu estou numa situação assim, eu vou lançar um dado, tá? E eu digo qual é a probabilidade de sair um número no lançamento de um dado. Vocês vão dizer, qualquer lançamento que eu fizer vai sair um número, não vai? Então quer dizer que esse é um evento certo. É um evento que você tem certeza do que vai acontecer, tá bom? Quando a probabilidade é 1. Por exemplo, vamos pensar aqui, eu não cheguei ainda na fórmula, mas vocês já estão bem conhecidos, né? Imagina a probabilidade de sair um número, por exemplo. Quantas faces do dado são números? 6. E qual é o espaço amostrado em um dado? 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então esse é um evento certo, eu tenho 100% de certeza, tá? Esse evento possível é justamente o que a gente trabalha bastante, que é esse evento que pode acontecer. Ele nem é certeza de acontecer, nem é certeza de não acontecer. Ele pode acontecer, tá bom? Agora, quando essa probabilidade for zero, aí eu estou falando de um evento impossível. Por exemplo, qual é a probabilidade de sair uma letra no lançamento de um dado comum? Gente, então vamos lá, vamos pensar, ó, P de A. Quantas letras tem nas faces de um dado? Nenhuma, né, gente? Então, zero. Quantos são os resultados possíveis no lançamento de um dado? 6. 0 dividido por 6, 0. Então esse é o que a gente chama evento impossível. Ou seja, é impossível sair uma letra no lançamento de um dado. Tudo bem? E aqui, gente, é super importante isso aqui. De evento complementar. A gente vai usar muito essa ideia. O Enem, ele cobra bastante essa ideia, tá? De evento complementar. E às vezes para resolver questões a gente vai precisar recorrer a essa ideia, tá? Evento complementar, gente, basicamente eu posso dizer que é o resto. Deixa eu desenhar para vocês, para a gente imaginar aqui. Imagina que eu tenho um espaço amostral, tá? E ele está dividido em duas partes, certo? O evento complementar é o resto que sobra para chegar em um, basicamente. É o complemento do espaço amostral. Imagina que eu estou com esse espaço amostral que vai sair cara ou coroa. É o lançamento de uma moeda. Qual é a probabilidade de sair cara? Vocês vão dizer, é 1 em 2, realmente, é 1 em 2. Então tá aqui, né? Ó, pintado. O complementar desse evento seria quem? P de C', que é complementar, seria 1 menos a probabilidade de C. Então, 1 menos 1 sobre 2. Quando eu faço essa conta, vai dar 1 sobre 2. E esse 1 sobre 2 é justamente isso aqui, gente, ó. O complementar dele é esse cidadão aqui. É o que falta para completar um evento inteiro, tá? Então, essa é a ideia de evento complementar, tudo bem? Agora a gente vai imaginar as operações com evento, tá? Eu deixei essa dica para vocês aqui, de adição, que é o OU, que são essas ideias de evento. Vê, a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. Então é como se eu tivesse assim, ó. Aqui um evento A, aqui um evento B. Vocês veem que aqui é uma área que está destinada a quem? A que A e B aconteçam ao mesmo tempo. Então isso aqui é A interseção com B, tá? Então quando eu digo que a união de A com B, quando eu estou falando de adição, que geralmente o conectivo da pergunta é o OU, né? Esse OU, ele exclui essa área aqui. Porque ou acontece A, ou acontece B. A e B não podem acontecer ao mesmo tempo. É por isso que a gente está removendo a interseção, para ele não repetir a contagem, tá bom? E ele diz ainda, ó, que se a interseção de A com B for vazia, então a união é só a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E eu acho que fica bem claro para vocês, né? Imagina que aqui que eu tenho A e aqui eu tenho B. A interseção de A com B está acontecendo aqui? Não, né? Então ela é o quê? Vazia. Então, se essa interseção é vazia, a probabilidade de A união com B é só a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Porque quando eu fizesse menos a probabilidade da interseção, eu sei que a interseção é vazia. Então, menos vazio ia dar
esse próprio cidadão aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei uma situação bem legalzinha pra gente entender melhor isso aqui, tá bom? Vê só, olha a situação. Em uma urna, as bolas estão enumeradas com os números entre 1 e 15. Qual a probabilidade de retirar uma bola com um múltiplo de 3 ou 5? E aí, gente, é importante essa observação, tá? Essa observação é muito importante. Porque ele está dizendo aqui, ó, é 3 ou 5. Deixa eu ajeitar a cor aqui. Então ele está dizendo aqui que a probabilidade ele é 3 ou 5. Então esse ou ele indica exclusão. Ele está dizendo que ou é 3 ou é 5. Não pode ser 3 e 5. Aí vamos lá. Vamos pensar quais são a probabilidade de ser múltiplo de 3. Quantos são os múltiplos de 3 entre 1 e 15? A gente sabe que é quem? Que é 3, 6, 9, 12 e 15, né? Quem são os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 são quem? São 5, 10 e 15. Não é isso? Então, quando a gente pensa aqui, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Aí a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 em 15 números. Qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 5? 3 em 15 números, né? Aí, gente, que números aqui são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo? Ó, vocês conseguem identificar que é o 15, né? Ó, que é o 15. O 15 está presente nos dois. Então, isso aqui é a interseção, tá? Esse aqui é a interseção. Ou seja, é a interseção de um múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, que é quantos? 1 em 15. Então, como é que ficaria essa união? Seria a probabilidade de A união com B igual. Quem é os múltiplos de 3? 5 em 15. Mais. E os múltiplos de 5? 3 em 15. Menos os múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo, que são 1 em 15. Quando a gente resolve aqui, ó, denominador igual, a gente não precisa mexer em nada. 5 mais 3, 8. E 8 menos 1, 7. Então, a probabilidade de sair um múltiplo de 3 ou de 5 é de 7 a cada 15 tentativas. Essa é a probabilidade, é o que se espera. Tá bom? Bem simples a ideia, né? Acho que fica bem clarinho. Agora vamos pensar quando a gente precisa de fazer a multiplicação, tá? E a probabilidade condicional, que essa aqui o Enem costuma cobrar bastante ela, tá? Essa indicação aqui a gente lê assim: probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu. A probabilidade de B acontecer sabendo que A já aconteceu, tá? Então essa é a ideia. Vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenho um diagrama aqui, que eu tenho A e B, daquela mesma forma. E aqui eu tenho a interseção dos dois, tá bom? Então, o que é que eu estou perguntando? Eu quero saber a probabilidade de B acontecer sabendo que A já aconteceu. Olha, se eu sei que A já aconteceu, então, obrigatoriamente, os meus eventos favoráveis eles vão estar aqui, ó, né? Porque vai ter que acontecer A e B ao mesmo tempo. Porque se A já aconteceu, eu quero saber se B pode acontecer. Então vai ter que estar aqui. Então, o meu evento favorável é a probabilidade de A e B acontecer ao mesmo tempo. E o meu espaço amostral? Veja que o meu espaço amostral mudou. Essa parte aqui não me interessa mais. O que eu quero saber é quando A acontecer. Então vira P de A. Tá bom? Acho que com a resolução da questão vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo dizer. Aí ele diz que se A e B são independentes, e olha, gente, eventos independentes, eles significam que eles não têm correlação um com o outro, tá? Eles não têm correlações, eles não se afetam por mudanças desse espaço, tá bom? Então, quando acontece isso aqui, o que é que eu estou dizendo? Que a probabilidade de B acontecer sabendo que A já aconteceu
é a própria probabilidade de B, ou seja, ela não depende de A. E a probabilidade de A acontecer, sabendo que B já aconteceu, é a própria probabilidade de A. Então, o que é que significa? Significa que eu não dependo de B e B não depende de A. Se B não depende de A e nem A depende de B, então a interseção deles, tá? A interseção é apenas o produto entre eles. P de A vezes P de B. Ok? Essa é a nossa ideia. Então é uma multiplicação normal. Geralmente essa situação aqui, essas situações, ela vem com o conector I. Lembra que lá atrás eu disse, ó, voltando aqui, o conector era OU. Geralmente esse é o conector I. Na pergunta vai estar o conector I. Ok? Então, basicamente é isso que a gente está tentando falar de probabilidade condicional. Probabilidade condicional, ela é condicionada, tá? É um evento que já aconteceu e outro que vai acontecer. Vamos colocar um exemplo que eu acho que vai ficar mais simples para vocês entenderem. Imagina que em uma situação hipotética, tá? Em uma situação hipotética. Vamos aproveitar esse tempo de pandemia e vamos fazer uma correlação. Imagina que a taxa de que a probabilidade de você sair de casa e se infectar com a Covid seja de 1,8%. Vamos imaginar assim. 1,8%. Você sai de máscara, bonitinho, de casa, 1,8%. Mas, imagina que você sai de casa sem máscara e vai para aglomerações. Essa probabilidade continua igual? Não. Essa probabilidade, vamos supor que ela aumente para 10%. Então significa que essa probabilidade sofreu a ação de algo que aconteceu antes. Tá? A probabilidade de eu ser infectado aumenta. Por quê? Porque existe uma condição nela. Que condição é essa? A condição que eu não estou de máscara e que eu estou indo para uma aglomeração. Então isso é o que acontece. É esse o ponto que a gente tem que bater. É a tecla que a gente bate. Tá? Se uma ação acontece antes e altera a probabilidade dessa próxima ação acontecer, então a gente está lidando com a famosa probabilidade condicional. Ela tá, ou seja, está ocorrendo uma condição. Tem uma situação antes dela que interfere na própria, ok? Acho que ficou mais simples, né? Com um exemplo. Então eu vou resolver duas questões do Enem do ano passado. O Enem fez uma cobrança de duas questões envolvendo probabilidade no ano passado, tá bem? Então, vocês vão ver que resolver essas questões de probabilidade não é apenas... como é que eu posso dizer? Não é apenas ler e puxar dados e jogar na fórmula. A gente precisa pensar e pensar bastante em todos os cenários possíveis. É aquela situação que eu disse lá no começo, que nem sempre o espaço amostral vem prontinho para ser calculado. Às vezes a gente tem que repensar ele. Tudo bem? Pensando nessa situação, a primeira questão. Vejam só. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentam inconsistências, 6,25 eram fraudulentas. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? Gente, a leitura não deixa dúvida. Probabilidade condicional, tá? Ela quer saber a probabilidade de ser inconsistente, dado que já era fraudulenta. Então, vamos puxar os cenários possíveis para essa situação aqui. Vê só. Existem possibilidades para ocorrer, tá? Vamos se apegar nessa ideia dela ser inconsistente, tá? Ok? Então, vamos pensar no seguinte. Se 20% é inconsistente, quer dizer que 80%
são consistentes, ok? É aquela ideia de evento complementar, tá bom? E ele ainda disse assim, das inconsistentes, 25% eram fraudulentas. Então, dessas inconsistentes, 25% eram fraudulentas. Se 25% são fraudulentas, gente, concorda comigo que 75% não são fraudulentas. Ok? E ele ainda disse, ó, que das que não apresentam inconsistências, ou seja, das consistentes, 6,25 são fraudulentas. Então, 6,25 são fraudulentas. E se 6,25% são fraudulentas, então 93,75 não são fraudulentas, ou seja, elas não apresentam fraudes, ok? Então agora a gente vai procurar o cálculo. Porque ele disse assim, qual é a probabilidade de nesse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? Então, eu quero a probabilidade dela ser inconsistente, tá? Sabendo que ela já era fraudulenta. Tá? Então é essa probabilidade que a gente vai procurar. Então vamos buscar qual é a probabilidade dela ser fraudulenta, tá bom? Porque essa é a ideia que a gente vai buscar, tá bom? Então vamos ver só. A probabilidade dela ser fraudulenta, existem dois caminhos. Ou ela é consistente e fraudulenta, ou ela é inconsistente e fraudulenta. Dela ser inconsistente e fraudulenta, a gente vê que o cálculo é 20% vezes 25%, tá? Mais a probabilidade dela ser consistente, ou seja, 80%, e, além de ser consistente, também ser fraudulenta, que a gente viu que é 6,25%. Tá? Então, gente, por questões de tempo, tá? Eu estou cronometrando aqui, então por questões do limite de tempo, eu vou fazer esses cálculos direto, tá? 20 vezes 25 vai dar 500, tá? 500 sobre 100 vezes 100 vai dar 10.000, mais 80 vezes 6,25 também vai dar 500, tá? Sobre 10.000. Quando a gente fizer esse cálculo, ó, 500 mais 500 vai dar 1.000 sobre 10.000. Corta aqui esses 3 zeros, ó. Vai sobrar pra gente 1 sobre 10. E vocês sabem que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então nós já achamos a probabilidade dela ser fraudulenta, tudo bem? Então vamos lá. Esse espaço amostral, vocês concordam comigo que é, vamos voltar à pergunta, qual a probabilidade da declaração ser considerada inconsistente, dada que ela já era fraudulenta? Então, qual é a probabilidade dela ser inconsistente e fraudulenta? A gente já calculou aqui, ó. Tá aqui, ó. Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, se a gente fizesse essa divisão, ficaria 5 dividido por 100, daria 0,05, tá? E isso eu vou dividir por a probabilidade dela ser inconsistente, tá? Dela ser fraudulenta. A probabilidade dela ser fraudulenta era o quê? 0,1. Quando eu dividir 0,05 por 0,1, vocês concordam comigo que isso aqui vai dar 0,5, tá? Então, 0,5 é a probabilidade dela ser inconsistente, sabendo que já era fraudulenta. Então, seria aqui, a gente marcaria letra E, tá? 0,5 ou 50%. Ela tem 50% de probabilidade de ser fraudulenta, de ser inconsistente, sabendo que ela já era fraudulenta. Tudo bem? Vamos ver essa próxima. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram.
pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Então vamos lá. Ixi, riscou aqui. Vamos lá. Então, gente, vamos pensar assim no seguinte, tá? Vê só. Quando eu olho para uma placa, imagina que eu tenho uma placa aqui, tá? Existem duas possibilidades. Ou eu vejo, ou eu não vejo. E o que ele está dizendo aqui. A probabilidade dele ver é 1 em 2. Então é 1 em 2. A probabilidade dele ver, tá? E a probabilidade dele não ver? É aquela questão do complementar, né? Ó, probabilidade de V', que é o complementar de ver, então seria não ver, é 1 menos a probabilidade dele ver, tá? E ele quer que isso aqui, gente, essa probabilidade tem que ser superior a 99%. Ele quer isso, que tem que ver 99%. Então ele pergunta quantas placas ele vai inserir até que ele veja, até que aconteça isso. Então, gente, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em quantas placas a gente tem que instalar, até que esse número que vai aparecer aqui faça com que esse lado da desigualdade, faça com que esse lado fique maior do que esse. Então vamos pensar no seguinte. 1 menos 1/2 daria 0,5. Então ia cair bastante, né? Então vamos pensar em outra placa. Ó, lembra que eu estou adicionando mais uma placa. 2 vezes 2 dá 4. Então eu vou ter que pensar, para ficar mais até básico para a gente entender, eu tenho que acontecer isso aqui, ó. Vou botar de branco para a gente olhar. Tem que acontecer essa situação aqui. Qual é o complementar de 99%? É 1%, né? Então esse número que eu estou procurando aqui, ele vai ter que ficar menor, tá? Ele vai ter que ficar menor, não maior. Esse número vai ter que ficar menor que 1%, para que eu consiga que esse número aqui fique superior a 99%. Então isso aqui vai ter que ser maior do que esse número X que eu estou procurando. Então, eu tenho que chegar numa situação em que o denominador seja maior do que 100. Então vamos lá. Vamos pensar que eu estou instalando placas a partir de agora. 2 vezes 2 dá 4. 4 é maior que 100? Não. Então vamos botar mais outra placa aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 não é, mais uma. 8 vezes 2, 16. 16 não é. Vamos botar mais uma. 16 vezes 2, 32. Não é. Vamos botar mais uma. 32 vezes 2, 64. Não é. Vamos botar mais uma. 64 vezes 2, 128. 128. 1/128 é maior do que isso, tá? Então, quantas placas novas a gente instalou? Vamos contar aqui, ó. Lembra que cada número desse é uma placa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu precisei de 6 novas placas para que essa probabilidade aumente. Porque, gente, se eu fizer isso aqui, se eu fizesse essa conta aqui, 1 menos 1/128, isso aqui daria mais que 99%. Então é isso que ele quer. Quantas placas ele pode instalar para que a probabilidade do motorista veja a placa seja maior que 99%. Foi essa a ideia que a gente usou aqui. Então eu precisaria, letra D, precisaria de 6 novas placas, tá bom? Então, gente, acho que o meu tempo chegou. A gente vai ficando por aqui e desejo tudo de bom para vocês, que dê tudo certo, que essa aula tenha servido para vocês, tá? E que vocês consigam entender direitinho o conteúdo. E boa sorte no Enem, nos vestibulares da vida, tá? E espero que muito brevemente vocês estejam no caminho aí acadêmico. Tudo bem? Então, abraço, felicidades a todos e obrigado.